Bem-vindos ao Magos do CX. Hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez no mercado é Guilherme Huber. Ele é Head de Inovação, gremista, o cara é um fanático por blockchain e criptomoedas e, além disso, entende muito de comportamento humano. Guilherme, obrigado pelo seu tempo. Cara, para a gente começar aqui, conta um pouquinho da sua história de vida bem rápido, depois a gente aprofunda um pouco mais. Claro, Matheus, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contando um pouquinho da minha história, ter essa oportunidade para falar de nós aqui, do que a gente fez aí ao longo desses anos de experiência. Como tu falou, né, algo que me define bastante, eu gosto bastante de comportamento humano, inovação, também sou o Head de Novos Negócios da Zeppelin. E a minha vida foi sempre... estudei, né, tradicional aí, uma infância com pai e mãe presentes, depois estudei, fui para a faculdade, comecei a minha carreira como engenheiro estrutural, logo vi que gostava bastante da parte de gestão, fui para a parte de gestão de projetos e depois tive uma grande oportunidade aí junto com o pessoal que eu trabalho hoje, né, que são os meus sócios, o Eduardo e o Leonardo, de ser o Novos Negócios da nossa empresa. Então, nossa história começou aí, foi bem... A gente trabalhou junto, né, numa empresa que foi a maior empresa de projetos do Brasil. Logo, ela durou por muitos anos, ela era muito tradicional, tinha uma liderança que era muito reconhecida no mercado. Ela cresceu bastante na crise de 2014, de 2016, ali, imobiliária, ela acabou fechando, né, por vários motivos. E em 2018, os dois sócios, na época, que criaram a Zeppelin, que na época ainda era BM integrado, né? A gente fez um rebranding no meio do caminho, eles me chamaram para ser o novos negócios da empresa, né? Então, foi um desafio bem interessante, porque eu nunca tinha sido novos negócios, né? Até perguntei, mas por que vocês pensaram em mim para isso, né? E aí o Eduardo, que tinha trabalhado comigo na Kniznik, falou, olha, eu acho que tu tem bastante talento para isso só que a gente não pode pagar muito, né? Então, como é que tu quer fazer? Faz uma proposta, né? E vamos ver se a gente se acerta, vamos fazer dar certo. E nessa época eu estava dividido entre ir para o Canadá ou assumir essa oportunidade, né? E acabei pensando bem o que seria legal para mim para eu ficar no Brasil, né? E assumir esse desafio. E pensei, olha, eu não quero nenhum salário fixo, mas eu quero uma porcentagem, que na época era bem relevante, né, de tudo que eu vender pela empresa. Né, e acho que essa foi um acerto bem grande aí, porque a gente teve bastante sucesso, aí conseguimos estruturar um processo bem interessante de comercial, e eu acabei vendendo demais, né, eu até tinha mais a receber do que o caixa da empresa na época, então eu acabei comprando um pedaço da BM na época, que hoje é Zeppelin, né, então foi assim que eu me tornei sócio hoje, junto com o Eduardo e o Leonardo. Legal. Cara, só para deixar claro para todo mundo, né? Por que eu trouxe você aqui? Você é um cara do ramo de B2B, muito focado em empresas grandes, enterprise, de um ramo de serviço. E a gente está acostumado a trazer gente muito do B2C aqui, do consumidor final. Uhum. Então, é muito para ter essa visão desse outro lado do CX também, né? Como lidar com o cliente, como é que você estruturou máquina de venda, você já vai contar tudo isso. E o outro motivo é por conta do comportamento humano. Eu acho que hoje no CX, qualquer gestor deve conhecer muito sobre comportamento humano, aquela frase, né? O seu profissional ali da empresa é uma pessoa, o seu cliente é pessoa, você não sabe lidar com pessoas, você não sabe lidar com um negócio. Então por isso, por essas duas visões, nós vamos dividir, inclusive, o podcast na primeira parte para entender toda essa parte de negócio mesmo, e depois vamos aprofundar mais em comportamento humano. E aí, para a gente começar... Como é que foi, então, pegar uma empresa que você já me contou um pouco, né? Que tinham quase que 2 projetos para terminar, Isso. Que nem era uma empresa, era a conclusão de 2 projetos, para se tornar hoje uma empresa com 100 e poucas pessoas, vários clientes grandes. Como é que foi essa escalada que te transformou em sócio, inclusive? Essa foi acho que foi a principal vitória da gente na Zeppelin, né? A gente conseguiu muito cliente relevante através justamente desse início que a gente teve, né? Então, a gente começou, que nem tu mesmo explicou da nossa conversa anterior, que é justamente isso. A empresa ela nasceu com contratos que foram herdados de uma empresa que estava fechando, né? Que já não era mais interessante para a empresa.
E a gente precisava dar um jeito de botar clientes para dentro e expandir, né? Eram 4 pessoas, eu fui o quinto a entrar na empresa e a gente logo pensou, eu logo percebi que a gente precisava ter um processo de vendas, né? Só uma informação relevante para todo mundo saber. Você não era um cara mega conhecido, você já não vinha você não era vendedor, você não vinha com uma base de cliente grande, não tinha nada disso. Você tinha algum relacionamento no mercado, mas muito pouquinho. Exatamente. Tá. Exatamente. A minha experiência, né, e a minha fama no mercado, digamos assim, era de gestor de projetos da empresa que a gente trabalhava antes. Então, eu tinha alguns contatos, mas eles não eram suficientes para nos colocar no patamar que a gente gostaria de estar, né? Então, por isso que a gente foi atrás de um processo, né? Eu estruturei com máquina de vendas, mas... Consultoria, o que você fez? A gente não fez, né? Consultoria. Eu conheci o máquina de vendas na internet, vi... olhei qual é que eram os pré-requisitos, né? Como é que ela funciona, para que tipo de business ela funciona. Eu vi que fazia um belo fit com o que a gente fazia e implantei, né? Contratei os SDRs, contratei o curso, de fato, Ou seja, você leu a Receita Previsível do Aaron Ross. Exatamente. Li a receita justamente e fiz o bolo com a receita, né? Tá bom. Aí contratei, inclusive, também os treinamentos do Aaron Ross, né? Para o pessoal dos SDRs e a gente implantou os KPIs, né? E foi escalando. Então, a gente saiu aí de vendas aí na ordem de X e agora a gente tem 40X. Falar, né? Os valores até... a gente... É menos de 1 milhão para isso, dá menos de 1 milhão até, sei lá, 7 casas aí, né? Tá bom. Então, a gente, através do processo que a gente conseguiu atingir isso, né? Porque que a gente percebeu muito rápido. O relacionamento que a gente tinha, né? Não só eu e os meus sócios, ele ia nos limitar um crescimento. Né? Até ali, a gente consegue expandir a empresa até aqui. Então, o processo foi fundamental. Né? A gente entender o que era um ICP, a gente não tinha nada disso, né, lá dentro. Não. A gente aprendeu tudo com o Aaron Ross. Né? Então, legal. Implantou exatamente o que é o by the book deles lá e funcionou muito bem, né? Então, E aí tem uma segunda etapa, legal. Montou a máquina de vendas aqui, começou a trazer cliente para dentro, cliente para dentro, o negócio cresceu. E depois de o cliente entrar, até entrega, uma puta dor também. Como é que vocês fizeram? Como é que foram as alavancas ali para estruturar a operação para... Exato. Essa é uma grande dor, né? Uma coisa que a gente tem, a gente é uma empresa de serviços de engenharia e o mercado brasileiro hoje ele contrata tudo separado, né? Hoje tu vai fazer um empreendimento imobiliário, precisa de vários projetos, né? A arquitetura é o que todo mundo conhece, que é o produto, que tu olha a planta, né? Só que por trás da arquitetura, para viabilizar aquele empreendimento, precisa de uma engenharia muito casada, né? Todas as disciplinas de engenharia têm que conversar entre si. Estrutural, hidráulica, elétrica, exatamente. E no Brasil, diferente do exterior, se contrata isso tudo separado. Né? Então, uma empresa faz estrutural, outra faz elétrica, outra faz hidráulica, depois tem que juntar tudo isso. E foi justamente nessa interface que a gente viu a oportunidade, né? Aqui está a experiência do cliente, né? A experiência do cliente, quando contrata tudo separado, ele tem que falar com 7, 10 empresas diferentes para juntar todo aquele Frankenstein, né, de soluções para ele funcionar. Também depois começa a entregar o cano junto com a elétrica. Exato. Esses problemas é que a gente se propôs a resolver. Né? Então, em vez de ter, sei lá, 7 empresas, 10 empresas envolvidas, é uma só e elas resolvem internamente. E o cliente tem a experiência só de ajustar o produto dele às engenharias. Tá bom. Não a engenharia versus engenharia. Né? Então, isso foi algo que o cliente fala, olha, essa experiência é muito diferente em termos da contratação convencional, né? Tá, legal. Além disso, você tem, beleza, a parte da venda também, mas chega uma hora que é um mercado relativamente às grandes empreiteiras no Brasil, tem bastante, mas é relativamente pequeno se for comparado com outros mercados, né? Então tem que manter o cliente dentro de casa, não dar o churn desse cliente, é super importante porque esse cara está demandando projetos a todo momento. O que você fez, então, aí de cuidado com o cliente para garantir? Você já falou um pedaço, né? Que foi, eu entrego tudo junto, já reduzo bem o custo dele lá, mas o que mais foi feito para garantir que esse cliente ficasse em casa e recomprasse? O principal, eu acho que assim, que tem que garante essa estabilidade, né, do cliente dentro da gente, é ter uma pessoa dedicada ao atendimento dele. A gente tem um gestor de projetos, né, que é a função que faz a interface entre o que o cliente precisa e o que a engenharia entende. Né? Que nem sempre o engenheiro lá, que é estritamente técnico, entende o que o produto está precisando. Então, esse profissional fazendo a interface entre o técnico e o comercial, ele é algo que também garante a longevidade aí do nosso cliente dentro de casa. Né? Até porque a gente consegue começar a entender de padrões, né, de um empreendimento para o outro,
que tem uma identidade, que gera a identidade de cada empresa, né? E essa pessoa centralizando essas informações entre o produto e as engenharias digamos, a liga na... Tá. Então, você quase que pega, não sei se estruturalmente ou culturalmente lá, como é que é o jeitão de fazer um projeto, você consegue entregar projetos à cara de cada construtora, porque você já entendeu como eles funcionam, e como você entrega o todo, você para de olhar só para um pedaço e pensar na engenharia pura, e você pensa assim, não, tá bom, a engenharia diz isso, eu tenho que fazer dentro das regras, óbvio, para não cair o prédio nem nada, e tem que ser funcional, mas eu tenho que adaptar um pouco daqui, porque esse estilo é aqui, o outro é... Perfeito. Tá. Então, a gente entendeu o mercado, assim, a gente tem basicamente 2 clientes, né? 2 tipos de clientes. O cara que é muito estruturado, uma Cirela da vida, né, que tem os seus processos muito bem estabelecidos. Esse cara quer um profissional, né, e aí isso cabe ao nosso gerente de projetos entender como é que é o funcionamento do cliente. É um profissional uma empresa profissional que siga seus ritos, entregue exatamente o que está previsto ali pelo processo dele. E a gente tem o outro lado, que é aquele cara que cresceu muito rápido, né, como empresa, como incorporadora, e não tem nenhum processo de projeto. Só que ele tem alguns marcos na sua vida como empreendedor, né? Ele tem o dia do início da obra, por exemplo, é um grande marco, né? E às vezes ele tem aquela dificuldade de definição, né? É do final para o começo, né? É do final para o começo. Amigo, dia 31 vai começar. Exatamente. Se vira aí para me entregar. Dia 31 vai começar e se vira para me entregar. E a grande dificuldade desse tipo de empreendedor é conseguir dar todas as definições que um projeto necessita para sair lá no final. Então, esse cara, ao contrário desse estruturado, ele quer ser atropelado. Eu brinco, né? Ele quer ser atropelado. Ele quer que a gente defina tudo, ande com o projeto, né? Claro que sempre mostrando para ele as consequências de deixar com a gente as decisões, né? Eu gosto muito do exemplo do paisagismo, né? O paisagismo é as plantinhas que se planta, né? Em cima para deixar o verdinho, a área comum. Aquilo tudo tem uma carga de terra ali que importa muito para a estrutura. Depende do tamanho da árvore, tem mais terra, menos terra. Tem mais terra, menos terra, exatamente. Mais peso e logo a estrutura mais forte. Tá? A estrutura vai ficar mais pesada ou menos pesada, né? Então, isso é uma coisa que não vem, a definição não chega normalmente até nós, nesse cliente menos estruturado, e a gente, olha, vamos fazer dessa seguinte forma, então. A gente vai definir uma carga aqui que é muito maior do que normalmente se usa aí, né, no plantio de uma árvore pontual. Mas por quê? A gente vai pesar na estrutura agora para não prejudicar o processo, para você ter projetos na hora de começar a sua obra, a custo de vocês terem um pouquinho mais de aço e concreto na obra para vocês terem liberdade depois de fazer o que quiser no paisagismo, né? Então, olha a diferença, né? Tem o cara estruturado aqui que ele quer toda uma otimização das suas soluções, né? Que ele consegue te dar todas as informações nos prazos corretos para a coisa andar no processo que ele definiu, e tem o outro cara que ele não consegue fazer isso e prefere que tu chegue lá no final com projetos que ele possa já executar a obra e ele ter um gasto um pouquinho maior para ter uma flexibilidade lá na frente. Você sabe que essa realidade, apesar de você estar num mundo bem específico, a realidade que eu vi foi muito parecida. Você tem clientes que sabem exatamente o que eles querem fazer, quais são os processos que eles querem automatizar, como é que vai rodar, como é que ele quer uma estrutura, e óbvio que a gente palpita para melhorar essa estrutura, e tem outros caras, cara, eu preciso reduzir meu custo. Me ajuda aqui. E aí a gente toma uma posição parecida com a sua, meio sem pensar, agora que você falou, isso ficou bem estruturado na minha cabeça, mas parecida com a sua de falar, beleza, eu vou fazendo aqui, vamos colocando, depois se você precisar de algum ajuste, você me fala. Porque senão não anda, porque o cara não responde, ele não sabe onde buscar. Exatamente. Então tem uma maturidade de cada empresa que exige um atendimento diferente. Legal. E exatamente eu brinco, né, que o nosso gerente de projetos é o cara que está na frente do cliente, né? Ele é o linha de frente lá que está entendendo as necessidades dele. Então, ele tem que ter aquela empatia B2B, né? Que é se colocar o nosso negócio no lugar do negócio do nosso cliente, para ele entender o que é a real necessidade. Porque às vezes o cliente fala, não, eu vou definir tudo, vai ter tudo certinho e tal. Mas só que na hora de acontecer mesmo, isso não é a verdade. Então, ele te fala uma coisa, mas na verdade ele quer outra, né? Então, esse entendimento, ele tem que ser lido nas entrelinhas. Né? Às vezes o cara vem com uma solução, na verdade ele está falando de um problema que ele pensou uma solução, mas tem soluções melhores que tem que ser capaz de trazer para ele. Vou te parafrasear, né? Me traz o problema, deixa eu olhar. Sim, né? sim. Não me traz a solução que tu pensou. A gente, na faculdade, quando eu lembro de poucas coisas, mas uma delas o professor de marketing fala assim, cara, a gente no B2B, você tem que ter o foco no foco do cliente. Então, da construtora é o foco de quem vai comprar o apartamento. Exato. Não é ficar pensando na construtora e tentar resolver o problema delas. Tem que entrar junto para resolver o problema na ponta. Perfeito. Cara, a gente entrevistou o Tayan aqui, um cara fantástico, de inovação também, muito bom. E ele já foi dos últimos
empresas que ele trabalhou, eram empresas pequenas, né? A Klabin, minúscula, e a Unipar Carbocloro também, que pouca gente conhece, mas é uma gigantesca. Uhum. E você vê que a inovação em uma empresa daquele tamanho ainda está começando, tá todo o movimento, né? Por que, cacetas, uma empresa do tamanho da de vocês, que é relativamente pequeno, perto dessas monstruosas, e já está olhando para a inovação, né? Qual que é a lógica disso? Essas são alguns motivos, né? A gente entende, assim, que a gente quer entregar uma solução vencedora, né? E a solução vencedora, ela passa necessariamente por inovação. Um dos motivos principais da gente ter já um setor de inovação, tá com 3 vertentes de P&D, uma de processos, uma de disciplina exclusiva de estrutura e outras de instalações, é que a gente entende, assim, qual é que é o nosso diferencial de mercado hoje aqui no Brasil, né? Hoje a gente atende muito bem, né? E também tem uma solução técnica de estrutura muito diferenciada, até por causa do meu sócio Eduardo, né? Que ele modéstia à parte, eu acho o cara genial, né? Só que o que isso nos diferencia se hoje uma WSP, uma SOM, uma gigante dessas do mercado internacional resolver se interessar pelo Brasil, né? Ela vai chegar aqui e vai nos atropelar. Isso é fato. Então, a inovação é uma forma que a gente tem de até nos proteger, né? Além de entregar uma solução melhor, é nos proteger, ter uma barreira de entrada mais fixa aqui dentro do Brasil, né? Então, a gente tem ferramentas criadas aqui para a nossa realidade brasileira que certamente um estrangeiro não consegue replicar tão facilmente, né? Então, é mais ou menos nessa linha que a gente pensa as inovações, né? Primeiro da nossa proteção de mercado, né? Junto também com entregar o melhor possível para o cliente, né? A gente ter a velocidade de entrega aliada à consistência técnica, né? Isso, as nossas automatizações têm trazido isso. Tem uma visão de estratégia que são as estratégias de defensibilidade, ou seja, como você proteger o seu negócio de concorrentes. E basicamente eles escrevem 4 estratégias. A primeira delas é marca. Pô, tem uma marca muito forte, difícil o cara começar no meu mercado sem minha marca. Segunda é escala. Então, tem uma escala gigantesca, eu produzo muito mais barato parafuso. Se o cara for fazer na casa dele, nunca vai produzir o meu custo, porque é ridículo esse custo que eu tenho. A terceira é o embedded, que é... Eu pego um software, sei lá, uma Cisco, uma Oracle, eu embedo no negócio do cliente tão forte que ele está tudo construído em cima do meu negócio, que para ele me tirar, fica quase impossível. E a quarta é o Network Effects, que é o efeito de rede ali, né? Você tem vários usuários usando o mesmo sistema, para você abrir um novo, tem que levar todo mundo, fica super difícil fazer isso. Uhum. Então, você está me contando que essa sua estratégia de automação que você está criando e de novos produtos é muito para defender o seu negócio de um possível entrante, porque no final você é um prestador de serviço. Certo. E aí você fica vulnerável a um novo Eduardo, que você falou que é o gênio do seu sócio, isso, né? Um novo Eduardo aparecer junto com um cara mais certinho ali, abrir um escritório e começarem a incomodar vocês. Então, acho que é o jeito que vocês encontraram para ganhar escala, para ganhar... Perfeito. Eu acho que a gente está falando aqui a nossa inovação em termos de proteção do mercado está na questão da escala mesmo, né? Legal. A automação nos permite escala, né? E a gente vai conseguir ter competitividade infinita aí quando a gente tiver com as coisas rodando, automatizadas, né? Bacana. Marca também é uma coisa que a gente olha muito para isso, né? O nosso rebranding foi muito nesse sentido, né? A gente está trabalhando bastante fora do país também. E BM integrado, né? Que era o nome antigo, começou a ficar pouco internacionalizável, né? Vocês já prepararam agora o nome? Exato. Até ele está preparado para uma expansão maior, mas já estava sendo necessário. Tá. Né? Que a gente já teve cliente na Austrália, tem bastante cliente aqui na América do Sul, né? Não só no Brasil. Então, isso já começou a ser uma demanda, né? Então, essa mudança de marca aí também foi um marco legal aí na nossa história. Né? Cara, tudo isso que você me contou denota um foco lá no futuro muito grande, né? O cara tá preparando tudo agora, aquelas coisas, né? Nossa, nunca tinha visto essa empresa, como ela é grande, do nada. Isso. Não, do nada do cacete. Os caras se prepararam pra caramba, muito tempo antes, com uma visão de longo prazo para fazer. Legal. Isso. Conta pra gente, Guilherme, um pouco pode ser 2 histórias aí. Uma, pensando assim, cara... Como é que... Porque tem muito aquele mito, né? Pô, eu tenho que fazer tudo pelo meu cliente, agradar ele, nunca demitir meu cliente, tratar ele super bem, porque daí vem o meu dinheiro. Então, uma que você, eventualmente, foi grosso, ou demitiu um cliente, e alguma positiva também, alguma que você falou, cara, a gente se integrou tão bem com esse cara, que a entrega ficou absurdo, o ganho pra ele e pra gente foi bacana. Conta.
Então, eu tenho uma história que é um pouquinho diferente aí de cliente, né? Eles não chegam a ser nossos clientes, né? Mas eu gosto de contar ela porque é uma parceria que a gente tem com... Não é nada formal, assim, um gosto muito grande por trabalhar, que inclusive hoje eu dou até desconto para clientes que trabalham com essa empresa. A antiga Triptych, né? Ela teve esse nome, até a empresa se separou, e o Greg Busquets, que era um dos sócios, criou a Architects Office. Né? Então, hoje, essa empresa de arquitetura, a gente indica eles para todo mundo, né, que a gente trabalha, porque eles têm um processo muito bom que casa muito com o nosso. Né? Então, quando vem deles é muito mais fácil de lidar. Vem deles é muito mais fácil. Então, o que eu consigo fornecer de experiência para o nosso cliente, ele é muito potencializado quando eu trabalho com uma empresa como a deles. Né? Então, a gente tem, assim, eles também gostam muito de trabalhar com a gente, então a gente consegue entrar junto nos clientes e fazer um trabalho excelente. Né? Então, toda aquela questão das faltas de definição, que o cliente não consegue tomar decisão, quando a gente tem o arquiteto no nosso lado, a coisa anda muito rápido. Né? Então, isso é uma história de sinergia aí que a gente está tendo experiências muito positivas com eles. Né? Não chega a ser um cliente nosso, mas é um parceiro muito forte. Né? E aí, com essa parceria muito forte, a gente tem clientes lá em Santa Catarina que nos fizeram o seguinte, né? A Tríade Construtora, né? Que é um dos mais queridos, um abraço pro Neto aí. Ele nos deu carta branca em uma das obras dele, assim, ó, sentem com a Architects Office e resolvam 100% do projeto. Me chamem quando vocês travarem, eu tiver algum problema no produto, que eu tiver que tomar decisão. Então, assim, o projeto andou muito rápido, a gente conseguiu terminar toda, era uma obra gigantesca de 60 mil metros quadrados, e a gente entregou basicamente em tempo recorde. E agora, o que travou, que a gente não terminou de entregar, justamente é por falta de definição do que faltou ali, alguma coisinha do cliente, né? Que a obra vai começar só mais lá para frente, então está nessas questões, está um pouquinho parado, né? E cliente que a gente demitiu. A gente teve alguns aí, né, que é a questão da falta de processo, né? Quando a gente tem uma falta de processo, assim, um entendimento raso da engenharia, acaba atrapalhando muito no na nossa atuação, né? E a gente teve clientes aí que a gente precisava... tem um mínimo para se entregar o que precisa para ter uma segurança de engenharia no empreendimento imobiliário, né? Por exemplo, tem uma arquitetura com níveis definidos, cortes, etc. Né? Então, a gente chegou ao ponto de um cliente nosso nos pedir para iniciar a obra sem ele ter terminado a arquitetura. A gente não sabia níveis, não sabia que altura iam ter as coisas. Né? Então, a gente teve que fazer uma... suposições. Muito naquela linha de, olha, vou assumir tudo isso daqui, vou onerar a tua obra, fazer isso aqui, vocês poderem começar, porque vocês não podem parar, né? E aí, quando vocês forem me entregando, a gente vai ajustando. Né? Então, esse é um cliente que não tinha processo, né? A gente tem vários que não tem processo, mas tem um limite, né? Então, que a gente viu que, olha, não, aqui o entendimento da segurança da engenharia tá muito abaixo do que é o necessário, então a experiência não fica nem boa para nós, nem boa para o cliente. Então, esse é um caso de demissão de cliente. Né? Então, ou seja, como você está com um serviço, você aloca horas das pessoas para fazer um projeto, quando não vem a definição, você fica o cara parado, então você está pagando para... Por isso que você topa um desconto quando vem da arquitetura. Da arquitetura parceira, exatamente, que a gente sabe que vai andar, a gente sabe que tem um fluxo certo, né? E isso é muito da batida deles mesmo, né? Isso é um mérito do arquiteto. Ele puxa muito o cliente, que nos ajuda a puxar também. Então, a gente consegue trabalhar nesse sentido juntos, né? Legal. E até assim, a gente não tem tanto problema com o cliente não ter processo. A gente usa aquela estratégia, olha, eu vou fazer aqui, a gente vai combinando e pronto, né? Só que tem um limite em que começa a ter, a gente tem a RT, né? Todo engenheiro tem que emitir, todo projeto tem a sua responsabilidade técnica, mas tem um limite que a falta de informação é tamanha que a gente começa a ter riscos de engenharia, de ter patologias graves ou até um acidente mesmo na obra, né? Então, para nós, esse é o caso da demissão do cliente, né? Não ter processo, a gente vai junto, a gente se ajeita, tal, mas tem um limite. Né? Quando começa a ter risco de engenharia, aí sim tem a demissão. Faz sentido, porque aí pode ser um negócio até... Claro, né, exatamente. Quebrar tudo. Uhum. Vamos agora fazer a virada de assunto, então. Vamos para o assunto de comportamento humano. Cara, onde começou o seu gosto? Como é que você começou a estudar isso? Por quê? Assim, eu comecei a me interessar por isso há uns 10, 12 anos atrás, numa jornada de autoconhecimento mesmo, né? Eu falei, por que algumas pessoas se motivam com certas coisas, outras se motivam com outras, né? Onde é que está esse ponto aí, né? Como é que a gente vai ao fundo e vê a causa raiz da motivação e da ação humana, né?
Então, eu comecei aí por alguns lados filosóficos, né? Li um pouquinho de Kant, li um pouquinho de... aí mais economistas, né? Já fui lá para Adam Smith, fui para Mises, né? E aí fui adiante aí nesses caras que que são mais da linha do liberal clássico ali, né? Então, ali dentro do Mises eu encontrei a teoria da ação humana que realmente para mim foi um axioma, né? Axioma é aquela que é praticamente uma... Vale a pena explicar para as pessoas, né? O que é uma verdade axiomática, o que é um axioma? Isso, um axioma é uma coisa que não pode ser refutada pela lógica formal. Testa Ou comigo, seja, eu vou te refutar. Vai, vamos isso, fazer aqui. Que é boa ideia. Então, já que é um axioma, tente me refutar. Então, a ação humana ela sempre acontece quando uma pessoa quer sair de uma situação pior para uma melhor. Ela só vai agir nessa situação. Então, foi aí que eu encontrei. Olha, aqui realmente explica a ação humana. Então, se quiser tentar refutar... Tá, ou claro, seja, então... você começa por todo ser humano age, né? Exatamente. E aí, como eu sou um ser humano, se eu tentar falar que é mentira, eu tô agindo para tentar te... Então, tá bom. Tá desconfortável com o que... exatamente. E aí, então, a gente tem... Tá, e aí eu entendo que isso é o núcleo, a base, para depois se derivar todo o resto. Mas vamos começar aí, então. Exatamente. Ou seja, se eu tô indo, sei lá, minhas compras, indo para casa atrasado, porque minha mulher me ligou, eu preciso de levar comida para ela fazer lá. E eu vejo uma senhorinha atravessando a rua. E eu decido falar, cara, eu vou ajudar essa velhinha. Não tô pensando em mim, tô sendo no prazer dela. Como é que é isso? Então, só que aí a gente entra na in-range, né? Que toda ação altruísta é egoísta, né? Porque quando a gente olha a velhinha lá que tá precisando de ajuda, tá todo atrasado, todo atribulado, aquilo entra numa escala de valores que é pessoal, né? Que se a velhinha te incomodar mais do que a falação da mulher em casa ou dos filhos, né? Se ela entrar na frente na lista de prioridades, tu vai parar, porque aquilo te incomoda mais do que a outra ação. Eu posso me sentir culpado se acontecer alguma coisa com ela, mais do que a bronca que eu vou levar da minha mulher em casa. Exatamente. Então, tu vai ser altruísta para não estar ferindo alguma moral, algum preceito seu, né? Que é a tua escala de valores. Tá bom. Então, isso não é igual para nenhuma pessoa do mundo, né? Essa escala de valores, ela varia de pessoa a pessoa. Então, é por isso que também Mises fala, é impossível prever a ação humana. Porque essa escala de valores, ele sempre vai agir para sair de uma situação melhor, de uma situação pior para uma melhor. Só que como os recursos são escassos e o tempo é um deles, né? Isso é ranqueado através de uma ordem de prioridade, né? A gente entra lá em teoria de valor marginal, né? Beleza. Então, entendi esse básico aqui, que todo ser humano age por interesse próprio e para tentar ir para um lugar melhor do que ele estava antes. Uhum. Como é que isso... Vamos tentar pular um pouquinho. Como é que isso te ajuda na prática? Como é que você olha para as pessoas, para o cliente, para o seu time? Como é que é isso? Exatamente. Então, o que isso ajuda, né? A gente sabendo de tudo isso, até... Claro, tem gente que faz isso sem saber dessa técnica. Eu me apoio muito nela por acreditar realmente que isso é um axioma, né? Mas isso ajuda muito quando eu estou definindo um ICP, né? Porque a gente tem... Hoje, alguns ICPs, a gente às vezes está analisando... ICP é Ideal Customer Profile. É o cliente ideal que vai comprar meu produto. Tá? Exatamente. Quando a gente olha lá, vou olhar na incorporadora, quem é o cara que eu preciso falar, né? Quem é que vai comprar, quem é o decisor de compra. Esse cara é o diretor de engenharia, para empresas do ramo lá, por exemplo, Santa Catarina. Esse cara é o diretor de engenharia, ele tem esses problemas, ele tem tal idade, ele tem esse comportamento, tal. Então, qual é que é o desconforto que esse cara, que vai levar ele a agir, a comprar o meu serviço, qual é o desconforto que eu tenho que resolver para ele? Para esse cara olhar para mim como solução. Para ele ou para a empresa dele? Esse a gente entra num outro quesito, né? Sempre para ele. A dor é dele. Tá. Né? Sempre quem compra é o indivíduo. Quem compra é o indivíduo. A dor é dele. Quando a gente olha assim, né? Olhar a empresa como aglomerado ou olhar a empresa como olhar os indivíduos da empresa. Tá. Né? Eu acho que o aglomerado da empresa, ela serve quando a gente conhece a cultura e o propósito da empresa como organização. Aquilo vai guiar os indivíduos que estão ali dentro. Né? Se tem uma cultura forte, vai guiar os indivíduos. Tá bom. Então, é para isso que a gente olha quando está escolhendo um cliente. Ele é fit ou não é fit? Vamos ver o propósito, vamos ver como é que ele age de fato. Tá? Tem uma cultura alinhada? Porque se tiver uma cultura alinhada, o indivíduo vai seguir aquilo. Se não tem, aí aquilo já começa a não fazer tanto sentido. Eu vou ter que resolver o problema do indivíduo. Tá, então... Mas no fim, para resumir, independente do indivíduo decisor, ele ser alinhado com a cultura ou não, é ele quem decide. É a pessoa, é o indivíduo. Então, por isso que a gente fala o ICP,
né? É o profile do... É a pessoa mesmo. Exatamente. Tá. Então, peraí, vamos lá. Existe eu vou chamar de clã, mas pode ser um grupo de pessoas, uma empresa, não importa, qualquer grupo de gente é um aglomerado de pessoas ali. Uhum. E geralmente, por uma questão da natureza humana, elas vão agir muito parecido. Inclusive, acho que esse é o grande lance das redes sociais, né? Muita gente fala, nossa, o mundo está polarizado. Não é que ele está polarizado, é que esses pequenos grupos não se encontravam em lugar nenhum. Agora eles se encontram, por isso que eles ficam brigando tanto. Mas então tem um grupo de pessoas, você está dizendo que ele pode ter uma cultura muito, muito sólida e todo mundo é meio parecido, e aí fica fácil identificar se é o diretor, não importa quem seja, eles estão todos alinhados com os mesmos valores e eles agem meio parecido. Exato. Mas no final não importa, porque eu tenho que entender, seja pela cultura ou seja pelo anseio daquele indivíduo, como é que eu vou resolver o problema dele. Exatamente. Então, se eu tenho um analista, um gerente, um diretor, os problemas, mesmo na mesma empresa, mesmo contratando o mesmo serviço, são diferentes. São. Talvez o diretor queira monitorar, entregar o resultado final, o gerente quer uma ferramenta para coordenar melhor o time e o analista quer algo que facilite o trabalho dele. Para não... O dia a dia dele, exato. Fique mais fácil, ele poder sair uma hora antes. Né? Tá. Então, por que a gente está falando dessa questão do todo versus do indivíduo? Né? Por isso que a gente tem que olhar sempre para o decisor. Quem é o decisor? É o diretor de engenharia? Beleza. Ele é o cara que eu tenho que resolver o problema. Quem influencia ele? Os influenciadores, eles também eu tenho que resolver, querendo ou não, os problemas dele para ele falar positivamente para o diretor. Né? Então, se eu vender uma coisa pro diretor que eu vou foder o cara vai ficar contra, né? Então, não contrata, vai dar trabalho aqui. Então ele vai começar a jogar contra, vai criar factoides ou realidades, né? Que talvez o diretor entra lá naquela escala de valores, né? Da preferência da ação, que o diretor fala, vou me incomodar com o meu time aqui. Então, beleza, até prefiro, mas não vou contratar porque, cara, vou criar uma disposição aqui com o meu time. Então, quando a gente olha para o decisor, a gente sabe que quem contrata é, por exemplo, o diretor de engenharia, mas todos os influenciadores a gente tem que dar um jeito de atendê-los, né? Tá. Ou os principais, pelo menos. Né? Você consegue imprimir esse pensamento no seu time? Sim. É possível? Como é que... O pensamento... Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. O pensamento essa sua... Porque o que me parece é assim, isso está muito claro na sua cabeça, sedimentado. Você quase que toma atitude sem pensar nisso, mas que durante um certo período você foi aprendendo e aquilo não estava sedimentado. Sim. Então agora isso já faz parte do seu modus operandi aí. Você conseguiu incutir essa verdade no seu time para eles também agirem da maneira que você age, que você pensa, que você olha o mundo? Sim. A gente tem... O primeiro treinamento é justamente sobre isso, né? A gente tem que resolver o problema das pessoas que tomam decisão e as que influenciam. Esse é o primeiro passo, né? E quando a gente estava criando o processo ali dentro do máquina de vendas para ver como é que a gente aborda, como é que a gente adiciona no LinkedIn, que mensagem manda, o que funciona, o que não funciona, aí foi um tentativa e erro. Mas só que o tentativa e erro, ele tem que ter uma estrela guia, né? Como é que eu faço a estrela guia do pessoal fazer tentativas alinhadas com o que é a solução para o Você não sabe pessoal. O jeito, mas... O como eu não sei, mas o porquê tem que estar muito claro. Tá. Né? Então, eu me ocupei em mostrar o porquê muito claro para eles, né? Para o time. Então, depois que o porquê está bem resolvido, o como começa a surgir muitas ideias. Que, inclusive, é muito melhor que seja descentralizado, que tu consegue trazer a experiência de todo mundo para a mesa, né? Se eu fosse decidir, manda mensagem assim, conversa com o cliente assim, fazer essas etapas, né, de prospecção, talvez não fosse a melhor forma, né? Com certeza não seria a melhor forma. Porque eu dando o meu input, eles dando os deles, e a gente testando isso e ajustando o rumo semanalmente é o que realmente dá o resultado, né? Tá. Vamos entrar num ponto que você falou por cima, mas eu acho importante, né? E aí eu vou tentar usar um exemplo. Se eu chegar para você agora e falar assim, esse copo de água vale R$5. Talvez aqui para você vale, você tá falando pra caramba aí, tá com a garganta seca, não tem outro lugar para comprar, vale até 30. Vale mais, tá? Se tivesse num deserto há 5 dias sem beber água, valeria uma fortuna. E se tivesse na sua casa com um copão do lado cheio, não vale quase nada. Como é que você entende? O que é valor? Ele é individual? Ele é para todo mundo? Isso aqui vale o que vale em qualquer lugar? Como é que é isso? Aí tem as duas teorias, né? Eu vou falar só de uma que eu acredito, né? Tá que bom. o valor é subjetivo. Né? Ou seja,
Depende de mim e do objeto. Para mim vale 1, para você pode valer 5. Mesmo objeto, pessoas diferentes. Tá bom. Exatamente, né? Que nem esse raciocínio eu já fiz uma vez com meu pai tentando explicar valor marginal para ele. Né? Legal. Uma vez a gente estava indo jantar e aí eu falei, vamos no sushi. Né? Eu estava disposto a pagar a janta pelo sushi. Tá bom. Ele falou, eu te pago pra gente não ir. Ou seja, para ele o sushi tem valor negativo. Ele paga para não ir. Sim. Né? Então é justamente isso. Né? O valor é subjetivo dependendo da disponibilidade. Né? E ele muda conforme a situação que tu se coloca. A da água é um exemplo perfeito que tu usou. Né? A água para ti ela não tem um valor fixo na tua mente. Depende da situação que você está. Né? Quanto vale uma água no meio do Rock in Rio lá, com o cara que está te trazendo para te não ter que sair da posição que tu está lá olhando. Né? Vale muito mais do que a que está na torneira ali. Tá. Então... por isso que o valor é subjetivo e pelo que eu conheço essa teoria também, ele é marginal e decrescente, né? Mas explica cada um desses aí. Então, o valor é marginal e decrescente, o exemplo que eu mais gosto de usar é o do prato de comida, né? Tá. Você está com muita fome, chega a tua comida, a primeira colherada, ela tem um valor gigantesco para ti, né? Digamos que tu pediu 1 quilo de carne lá, né? A segunda, ela já tem menos, a terceira, a quarta, assim, ela vai decrescendo até que tu tá saciado. Aí aquela comida, naquele momento, ela já não tem mais valor para ti, tu não quer mais comer. Então, por isso que o valor é marginal e decrescente. Quanto mais tu tem de algo, menor é o valor que tu atribui àquele algo. Tá, legal. Ou seja, você passa a entender, você para de olhar para as coisas como grupões, como aquelas pessoas gostam de X, de Y. Isso, e atribui ao indivíduo. Ao indivíduo e começa a olhar de fato para como ele se relaciona comigo. Exatamente. Isso tem tudo a ver com o que a gente faz, né? Com a experiência do cliente, com como vender, né? Tudo isso é completamente relacionado. Tá. Se isso é verdade, né? Então, como é que você entende uma troca entre duas pessoas? Por que você decide sair da sua casa e ir até o shopping comprar o celular e tem alguém que decidiu montar uma empresa, contratar gente e colocar lá para vender o celular para você? Como é que isso rola? O que é benéfico para cada um que está entrando nessa troca aí? Aí a gente já entra lá em Ricardo, né, com a teoria da divisão do trabalho, que ele diz que a gente tem que fazer o que a gente é melhor e trocar. Né? Por exemplo, eu sou muito bom em fazer xícara. Tu é muito bom em fazer celular. Mas eu também faço celular, mas eu sou melhor em fazer xícara do que celular. Então eu devo fazer todas as xícaras que eu conseguir e trocar contigo. Isso é a situação ótima da sociedade, pela teoria de Ricardo. Né? Eu tenho algumas ressalvas, né? Mas beleza. Então, como é que as trocas funcionam? Né? Eu acho que a gente só tem um limite de especialização que a gente consegue ter na nossa vida. Né? Então, por isso que a gente deve se especializar, trabalhar no que a gente sabe, né? e utilizar de todo o resto da sociedade para nos fornecer o que a gente não sabe, né? Ou não consegue produzir. Então, eu acho que assim, sem essa questão das trocas, a gente não seria a sociedade como a gente é. Inclusive, eu acho que a gente só se organizou como sociedade lá desde os tempos mais remotos das cavernas até agora por conta dessas trocas. É o jeito ótimo de viver. Ou seja, o ser humano como um animal incontrolável, que sairia matando todo mundo, na verdade, por um puro interesse, como se trouxe no começo, né, da ação humana, por me beneficiar, eu não mato o Guilherme, porque é mais barato para mim comprar dele do que matar ele e parar de produzir a caneca e eu vou ter que pagar mais caro para alguém depois. Então, isso, ou não vou ter a caneca. Não vou ter, porque ninguém mais produz. Isso. Tá. Legal. Mas, e do ponto de vista assim, sei lá, eu vou na loja de celular e eu pago R$1.000 no celular. Se o cara tá vendendo, não é que aquilo vale 1.000 para mim, vale mais do que 1.000, senão eu não trocaria. Claro, sim. Você só realiza uma troca se tu entende que você está ganhando algo com aquilo, né? Se você valoriza os R$1.000 mais do que o celular, você nunca vai comprar o celular. O celular tem que ter um valor agregado, que daí é subjetivo naquilo tudo que a gente já falou, maior do que os R$1.000. Tá bom. E para a empresa menor. Por isso que ela também topa fazer a troca. Ela, então, nessa lógica, tanto a empresa quanto eu ganhamos uma troca. É um ganha-ganha. Então, a gente enriqueceu a trocar. Necessariamente um ganha-ganha. Quanto mais troca tiver, mais rica fica uma sociedade. Fica uma sociedade. Exatamente. Entendi. Tá claro. Isso tem tudo a ver com a gente, né? Por que as empresas, as construtoras não têm um setor de projeto dentro? Por que as empresas contratam o Matheus para resolver os problemas de atendimento delas, né? Porque vale muito mais uma empresa estruturada como a gente de projeto ou de solução de atendimento do que ela mesmo formar, fazer, né? Porque o negócio dela não é esse. O negócio dela, no meu caso, da incorporadora, é vender apartamentos.
criar e vender apartamentos, não é fazer projetos. Então tem essa troca. Né? E eu vejo na montadora isso muito claro, né? O cara, muitas vezes, ele cede o terreno para o fornecedor, ele desenha a peça para o fornecedor, fala a máquina que ele tem que operar, mas ele não opera. Não opera. Ele faz uma conta de capital e fala assim, cara, se eu fizer a montagem e colocar meu dinheiro para financiar e fazer mais carros, eu ganho mais dinheiro, mais margem do que fazer o que o cara faz. Claro. Então, chega nesse nível de loucura, o quanto que mesmo uma organização grande, ela percebe que é impossível ela dominar tudo. Sim. E ela prefere terceirizar, e o outro cara também está ganhando, porque senão ele não estaria ali. E aí todo mundo se beneficia disso, né? É maluco pensar nisso. As pessoas às vezes têm acho que no Brasil, principalmente, a gente tem um viés, a gente aprendeu coisas na escola ali, pelo menos eu aprendi, completamente distorcidas disso, né? Exploração então, do trabalho. Né? Eu acho que... Claro, eu não vou negar que existe isso em alguns locais, né? Mas assim, via de regra, a gente troca a nossa expertise por nosso tempo aqui, né? Por dinheiro. E o empreendedor, que também é bem condenado aqui no Brasil, né? Ele assume muitos riscos para fazer isso, né? O capital é dele, o risco trabalhista é dele, o risco dos clientes é dele, tudo é dele, né? Eu costumo falar, né? Eu gostava quando eu era funcionário, que era tudo quentinho, né? Se eu quisesse sair amanhã da empresa, eu simplesmente saía e trabalhar em outro lugar, né? Agora, como sócio, é outra coisa, né? O que a gente falou ali, né? Um dia você está super feliz que você fechou um cliente, no dia seguinte você fala assim, cara, vou quebrar. Fudeu. No outro dia, aconteceu alguma outra coisa, você está feliz de novo, você tem um alto e baixo, tocando uma empresa pequena, principalmente, né? Sim, é absurdo. Sim. Você sabe que o meu pai é um cara muito culto, né? Não, brincadeira, não é? E aí ele fala algumas coisas que você vai ver depois nos livros, né? Mas ele falou assim... Filho, esse negócio de colocar alguém para tocar a sua empresa não dá certo, não. Quem que tá com o cu na reta ali? Quem que tá com o dinheiro para perder? É seu dinheiro. Não adianta. Se for colocar alguém, o cara não vai ter a mesma gana que você, porque o dinheiro não é dele. E é muito verdade, não é porque o outro é ruim. Sim. É porque o estímulo que você tem e o outro tem são diferentes. E se fosse a empresa dele... Né? Uhum. É isso aí. E o que acontece? Em alguns casos isso acontece. Alguém coloca tu vira um conselho lá e tem alguém tocando o operacional para ti. Por quê? O valor marginal de ser o CEO ou tocar a tua empresa por si só ficou diferente. Nesse momento, vale mais a pena ser conselho e delegar o estratégico do CEO para outra pessoa. Né? Legal. Outra pergunta que eu tenho para fazer é um pouco da... você comentou do Taleb, né? E aí tem aquela história do antifrágil ali, que tem tudo a ver com blockchain. Apesar de eles não gostarem um do outro, né? Não, sim, mas no fim das contas a teoria dele até fortifica, enfim, é uma loucura o jeito que ele pensa. Eu acho que ele tem ideias fantásticas, mas, enfim. O Taleb. Vamos lá. Pensa numa estrutura de empresa tradicional. Uma gigantesca, Unilever da vida. Tá. Cara, ela tem lá o presidente, ela tem uma camada de vice-presidente, diretor, gerente sênior e vai baixando. É uma pirâmide. Vai baixando. E aí, essa galera do meio, você tem uma galera cara aqui no meio, o middle management, eles estão ali basicamente para concentrar o que está sendo feito aqui embaixo, transmitir para cima. Para que um cara ou poucas pessoas aqui em cima consigam receber a informação de todo mundo que está acontecendo aqui, pensar sobre aquilo e devolver em forma de, vamos chamar, ordem. Então, se a gente olhar para essa estrutura, você fala assim, cara, é muito caro manter tudo isso. Pô, minha esposa trabalha numa grande farmacêutica, eu sei o quanto custa ali essa estrutura toda, né? Beleza, então você tem essa estrutura piramidal aqui. Daí você tem uma estrutura do Uber da vida. Tirando a parte do escritório central, não estou entendendo esse detalhe, mas assim, você tem a plataforma, cliente e consumidor. Não tem ninguém que fica mandando em ninguém. Minha pergunta para você, como é que você... E aí, pensando muito no blockchain, na coisa do descentralizado, como é que você vê o futuro das organizações? Eu nem tinha planejado essa aqui, mas eu queria ver sua visão sobre isso. O futuro das organizações, né? Eu entendo assim, a gente... isso tem a ver com blockchain, mas pode ser dissociado. Tá. Eu entendo que a gente... Até uma coisa que a gente passou um pouco na Zeppelin é a gente querer centralizar muito, né, a tomada de decisão, metas, etc., em poucas pessoas, que é como acontece numa Unilever da vida, né? O que a gente começou a testar e começou a dar mais certo, a gente começou a descentralizar o nível de tomada de decisão, as unidades de negócio. Né? Tá bom. Então, quando a gente ainda está em busca das pessoas certas, mas isso parece funcionar muito melhor por conta da regionalidade,
da diferença de pessoas que a gente consegue por regiões, né? E a blockchain tem tudo a ver com isso, né? Porque a blockchain é uma rede descentralizada de informação. Né? Vamos usar do Bitcoin, que é mais fácil, né? Como é que funciona o Bitcoin? O Bitcoin é basicamente um livro caixa, que o pessoal anota as transações. Uma folha em branco, vamos chamar assim. Uma folha em branco, coloca, olha, eu transferi 100 para o Matheus, o Matheus transferiu 100 para o Cris, e assim por diante, né? E aí depois fecha, depois de um certo momento, e aí faço um cálculo matemático para validar aquilo, né? Que é aí que vem a tal da mineração, né? Só que aí que está o segredo da blockchain. Não tem uma pessoa que é dona daquele livro caixa. Todas elas têm o mesmo livro caixa e tem que chegar num consenso para que aquelas transações que o pessoal anotou lá sejam válidas, né? Ou seja, não é que a gente confia que todo mundo vai falar a verdade. A gente eliminou a confiança. Tá, né? Não há confiança, não há uma confiança minha no Matheus, no Cris não tem. Não tem isso. Transformou-se em matemática a questão da confiabilidade do sistema. Tá bom. Né? Então, como é que eu vejo isso? Né? A questão de processos e a descentralização da tomada de decisão regional é parecido com a questão da blockchain. Né? Eu acho que em nível de empresa a gente nunca vai conseguir eliminar a confiança, até porque a venda principalmente a nossa parte que é B2B serviço. O B2B serviço, ela é muito consultiva, né? Então a gente ainda depende muito da confiança da pessoa em pessoa, sabe que é o Guilherme que vai resolver, ou que é o comercial que me vendeu aqui que vai me atender, né? Apesar de a gente sempre querer dissociar as pessoas da marca, né? É a marca que está me atendendo, é a marca que está me fazendo, a gente sempre volta para as pessoas. Né? Ainda mais no B2B Enterprise, lembrando, né? O B2B eu conversei a gente até entrevistou ele aqui, o Fábio Sayeg, que ele é VP da Cadastra, e eu estava no carro voltando aqui com ele, e ele estava me contando que ele ia encontrar 2 clientes, assim, no Web Summit ali no Rio, e eu parei e falei assim, cara, mas me fala uma coisa, no 1 a 1, você tem uma empresa bem grande, a Cadastra, tem quase 700 pessoas ali dentro no time, internacional e tal, e você continua no 1 a 1. Ele falou, Matheus, B2B Enterprise não tem outro caminho. Tem. É a confiança no indivíduo, o cara confia em mim, confia no fundador, não tem como desassociar. Você vai para produto, a marca fica muito forte, mas no outro lado aqui é 1 a 1 ainda muito forte, exatamente. Até eu brinco, né, com o pessoal, né, com o gerente de projeto, qualquer coisinha que dá algum atritinho lá, mandou um cronograma que eu não gostei, né? Onde é que chega? Chega em mim. Tá. Ou em quem fez a venda do contrato, né? Então, sempre tem a confiança do indivíduo. Eu concordo 100% com isso. O one-on-one, ele não muda. Então, inclusive, eu fiquei até surpreso, porque eu achei que a pandemia ia empurrar a gente para essa questão de ser mais impessoal. Mas não. A gente continuou com videochamada, tendo a necessidade de passar a confiança. Não é mais frente a frente, cara a cara, mas é ainda numa videochamada. Quando acabou a pandemia, o pessoal ainda continuou fazendo questão das reuniões presenciais, né? Muito, dependendo da região, mais ou menos, né? Então, isso é uma coisa que, aparentemente, para mim, não vai mudar. Não sei com essas novas gerações, que nem o pessoal fala, que os novos aí estão cada vez querendo saber menos de interação social, né? Mas... Cara, a gente tem que pensar em algumas coisas, né? Primeiro que o ser humano vem de uma evolução ali de 10 mil anos e a gente ainda é o mesmo. A gente é mesma genética do ser humano que estava lá nas cavernas. Então, muita coisa vem dali e a gente continua mantendo isso, mesmo adaptando com a realidade que a gente vive hoje. E pense quando você era muito mais novo. Talvez você ligasse muito menos para isso. Sim. Você nem entendia essa questão da confiança, você estava no trabalho, fazia o que mandavam, então você não tinha esse nível de detalhamento. Acho que quando você vai amadurecendo e vai vendo a importância de falar, cara, o Guilherme está ali, eu sei que se der uma merda, ele vai colocar o dele na reta e vai cumprir o que ele combinou comigo. Isso. A importância disso no futuro só vai ver quem é mais maduro, quem está numa posição de tomada de risco grande ali. Sim. Então eu não acho que a geração vai mudar porque... nesse sentido, acho que outras coisas culturalmente vão mudando, mas esse ponto ainda vai se manter verdade porque a gente ainda é humano, porque a gente ainda se relaciona. Ainda, Mas eu te dou um contraponto, Matheus, que é o seguinte, o Nubank. Né? O Nubank, tu não é atendido por ninguém. Né? Tu tem que... Mas é B2C. Ok, B2C, exato. B2C, mas você confia na serviço, marca. Né? Você confia na marca. E você... Porque são coisas diferentes. Uma coisa é algo padrão. O Nubank me dá um app igual o seu. Sim. E ele me entrega serviços que eu tenho que fazer, pagamento, transferência. Claro. São coisas que eu nem quero falar com alguém.
Se eu puder não falar com alguém, melhor. Uhum. Quando eu estou falando de um projeto tailor-made com uma grande construtora, Sim. a chance de dar problema é gigantesco. Claro. Então Muita variável no processo. eu acho que a gente sempre tem que... O mundo é muito complexo, né? E a gente tenta, às vezes... Eu sou um cara assim, às vezes eu tento simplificar as coisas e não podemos, cara. As coisas são diferentes. Tem que entender as nuances de cada coisa e como lidar com cada uma. Uhum. Só uma coisa importante para todo mundo saber aqui. Quando você falou o Cris 2 vezes, você apontou para o Juan, que não é o Cris. Um dia eu vou postar uma foto dele no podcast para vocês entenderem por que o Guilherme chamou ele de Cris. Ele não tem nada a ver com o personagem do Everybody Hates Chris. Mas enfim, depois a gente mostra a foto dele, vocês avaliam. Tomem suas próprias conclusões. Não se incentivem pelo meu Exatamente. Cara, Guilherme, muito obrigado pela participação. Foi show de bola o papo. Acho que deu uma visão muito boa pro pessoal. Maravilha. Eu agradeço. O Matheus conta comigo quando precisar. Estamos aí. Show de bola. Obrigado, Guilherme. Um abraço. Valeu. Até.